Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Romanos 12, a partir do versículo 1. Palavra de hoje, né? Eu vou ler os dois primeiros versículos e depois a gente vai explanar para não ficar lendo tudo de novo, tá, irmãos? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com estes século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, tá? Então, primeira coisa que nós estamos vendo nessa palavra, Paulo escreve essa carta aos Romanos, no momento em que ele estava querendo ali também preparar Roma para ser uma base para o trabalho de evangelismo, né, que ele iria fazer na Espanha, mas também para fazer umas correções doutrinárias a respeito do Evangelho. Estava vendo algumas distorções, então Paulo estava querendo trazer a luz sobre isso, né? Lembrando que quando Lutero ele lê essa carta aos Romanos, ele dá um estalo, né? Ele lê a passagem: o justo viverá pela fé, e aí ele começa toda essa reforma da igreja, né? E que culminou que realmente a igreja voltasse às suas origens, quando ele vê nessa parte de Romanos que o justo vai viver pela fé. Então é uma carta que vem trazendo muito conhecimento verdadeiro sobre o Evangelho, vem explicando novamente as coisas que o Senhor Jesus veio trazer para nós e vem dando clareza a essas coisas. E como nós já citamos aqui no capítulo 1 de Romanos, fala sobre Deus mostrando como os homens são indesculpáveis ao se voltarem contra Deus, ao negarem a sua existência, mesmo quando a própria natureza, a própria criação, ela revela essa existência. Então tudo isso Paulo ele vem explicando nessa carta detalhadamente a condenação, a justificação, né? Mostrando que essa justificação não é pelas nossas obras, né? Não é pelos nossos méritos, pela nossa competência, né? Não é por isso que nós seremos justificados, mas Paulo ele deixa bem claro aqui que essa justificação só vem pela obra completa, feita pelo Senhor Jesus lá naquela cruz. Então ele vai mostrando tudo isso, vai trazendo, tirando todo aquele Paulo judeu, né? Judeu praticante, fariseu, né? Aquele mais radical, né? E ele, de repente, ele começa a tirar todo aquele resquício de judaísmo, mostrando que essas coisas não eram aquilo que Jesus veio mostrar para nós. No finalzinho ele chega até ter um desentendimento com Pedro a respeito disso, que o Pedro ele fica meio sem jeito de ficar no meio dos gentios, né? E Paulo achou aquela atitude de Pedro reprovável, mostrando que realmente Paulo está ali muito ligado com a obra do Senhor Jesus. Não que Pedro não estivesse, mas naquele momento, como todos nós somos falhos, o Pedro ele cometeu ali uma falha e ele foi repreendido por Paulo, mostrando que até mesmo Paulo e todos nós somos capazes de falhar, somos falíveis, ok? Então, a primeira coisa que ele fala aqui é sobre essa necessidade de nós transformarmos a nossa mente. E essa transformação da nossa mente, ela não vem, lá no versículo 1, pelos nossos méritos, é uma obra do Espírito Santo. Nós não temos essas condições, irmãos. Por isso que a pessoa fica doida, ela fica querendo criar regras, criar mandingas ali para seguir, para servir a Deus, e fica uma coisa muito artificial, fica uma coisa que não é agradável. Ele fala sacrifício agradável a Deus, é uma entrega a Deus. É quando nós deixamos o Espírito Santo trabalhar, quando ele entra na nossa mente e quando nós temos o prazer de servir a Deus. É prazer mesmo, prazer quando a gente
começa a sentir que aquelas coisas que estão no mundo não nos traz o prazer de estar buscando a esse Deus. E ele fala, olha, quando nós recebemos essa capacitação do Espírito Santo, nós não queremos imitar os conceitos desse mundo. No versículo 2 ele está falando sobre isso, né? Não andar segundo esses conceitos, essas filosofias, esse comportamento que o mundo acha natural. E nós estamos vendo aí religiosos que antigamente eram tradicionais, igrejas que antigamente eram tradicionais, hoje dando passos largos para trás, assumindo posições que vão contra a própria Bíblia, a própria Escritura Sagrada, descaracterizando o que? O cristianismo. E Paulo fala, não vão nesse caminho. Aqui está a Bíblia, aqui está a nossa regra de fé, e é por esse caminho que nós devemos seguir. Ele mostra isso aqui, e somente pelo Espírito Santo que nós conseguimos fazer isso. Senão o que vai acontecer? A pessoa ela vai lá e vai seguindo. Então daqui a pouco faça uma outra Bíblia, escreve outras coisas lá e está todo mundo seguindo aquilo ali, porque quem manda ali é este século. É o Deus desse século que cega o entendimento das pessoas para que elas as sigam. E ele fala, não, nós precisamos deixar o Espírito Santo transformar a nossa mente. Como é isso? Meditação na palavra, oração, pedir a Ele para entrar, dar permissão a Ele para ficar. São essas coisas que vão fazendo com que o Espírito Santo ele vá modulando. É uma dependência de Deus. A gente precisa ser dependente de Deus. Lembra que Jesus, no Sermão da Montanha, falou, bem-aventurados os pobres de espírito. Pobre de espírito nesse sentido não é um sentido ruim, mas é um sentido de depender de Deus, de viver nessa dependência, para que possa ter sucesso. Então, vamos buscar essa transformação. E ele fala mais, para que possa saber qual é o que? Saber viver na boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Isso que é importante, irmãos. É entender isso, e só pelo Espírito Santo. Então é isso que Deus quer que seja feito, é isso que vai acontecer na minha vida. Versículo de número 3. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu com cada um. Então, é muito comum, muitas vezes a pessoa está ali servindo a Deus, quer numa igreja, uma congregação, no meio dos irmãos, e ela, tem uma autoimagem de si assim, muito, além do que ela é. E ela se acha melhor do que os outros. E Paulo está dizendo, não pense de você além daquilo que convém. Porque ninguém é melhor do que ninguém. Na obra de Deus, ninguém é melhor do que ninguém. Nem com cargo, nada disso. Por quê? Porque nós somos chamados por dons, são estabelecidos dons. E todos os dons, nenhum dom pertence a nenhum de nós. Os dons pertencem a Deus. É de Deus. Para que nós possamos fazer o ministério, para que nós possamos exercer a obra. Então, não temos que pensar além daquilo que realmente nós somos. Nós precisamos ter uma autocrítica. E aí entra de novo a presença do Espírito Santo, trabalhando no nosso coração, quebrando o orgulho, tirando os exageros, para que nós possamos entender qual é o nosso chamado e também respeitar aquele outro chamado do seu irmão, aquela pessoa que foi chamada por Deus para fazer esta obra. Versículo de número 4. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Então, Paulo ele fala o seguinte, ele faz uma analogia, ele faz uma comparação aí com o corpo humano e o corpo de Cristo. Quem é o corpo de Cristo? O corpo de Cristo é a igreja. E ele faz aí uma analogia. No corpo humano você não tem perna, braço, olho, boca, cada um tem uma função, é verdade? Você não é todo olho ou todo boca, Você tem, cada um vai fazer a sua função. Você vai comer com a boca, vai olhar ali com os seus olhos, vai ouvir com os seus ouvidos, a mão para tocar, pegar, as pernas para andar. Então, cada membro do nosso corpo tem uma função. A igreja, exatamente, para que ela vá funcionar,
Cada membro do corpo de Cristo, cada um de nós tem um dom, tem um chamado, tem uma vocação, a fim de que essa igreja funcione. Por isso ninguém é melhor do que ninguém, né? Todos os ministérios que existem dentro da igreja, eles são ministérios de servir e não de ser servido. Muitas vezes a pessoa confunde essa coisa. Ministério é para servir. Nós estamos todos ali para servir. Servir quem? Servir ao Senhor Jesus. Servir a esta obra maravilhosa que Ele tem chamado nós a fazer. Servir as pessoas que estão aí buscando um caminho, uma salvação, que estão perdidas por esse mundo, que não se encontraram ainda. Quantos ainda estão perdidos sem a salvação, que precisam encontrar o caminho? Então nós fomos chamados para servir, para trazer esse evangelho, para ensinar esse evangelho, né? Para levar alento até as pessoas também. Então isso é importante nós entendermos. Versículo 5. Assim também nós, quando muitos, somos um corpo só em Cristo, membros uns dos outros. Então fala da unidade, tá? A igreja é uma unidade, a igreja não é uma divisão, é um só. Todos nós fazemos parte de um corpo só, que é o corpo de Cristo. No 6 tem assim: tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dedique-nos ao 7, né? Ao ministério, ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, faça com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. Tá? Então ele vai falando aqui que cada ministério deve ser exercido da forma que vá realmente contribuir com a obra de Deus. Então, com alegria, né? A pessoa que está ali tendo a liderança, ela deve ter responsabilidade. Então, quando nós recebemos dons de Deus, recebemos ali a capacitação que vem dos céus, nós temos ali responsabilidades, nós temos ali metas que devem ser atingidas, não com os homens, mas para com Deus. A prestação de conta não é uma prestação de contas só. Claro que tem instituição, tem igreja, né? Tem a parte institucional que é aqui da terra, isso faz parte da humanidade nossa. Mas o principal é com Deus. Lembre-se que você tem um Senhor nessa obra. E o Senhor, o nosso Senhor, é Deus. Independente se você tem um cargo oficial ou não na igreja, todos nós fomos chamados para este ministério. Você, com certeza, se você está convertido, se você está na presença de Deus, se você já está congregando, você tem um ministério. Se você ainda não sabe disso, fala com Deus, converse com Ele, explique essa situação, Ele vai te mostrar qual é o seu ministério, tá? E ele está falando aqui de vários tipos de ministério, aquele que contribui, né? Aquele que está ali trazendo uma palavra de exortação, de encorajamento para as pessoas que estão fracas, que estão perdidas, que estão caídas. Cada um tem um ministério. Cada um de nós também, se lembra da parábola dos talentos, né? Que Jesus saiu ali dando os talentos, né? Ali Jesus está dando os talentos. E aquela pessoa que enterrou o seu talento, depois ela foi cobrada, porque ela não usou os talentos que o Senhor deu. Então use. Hoje nós temos aí ferramentas maravilhosas. Ninguém mais tem impedido de usar o seu talento, de chegar e levar o Evangelho, de pregar uma palavra, de visitar alguém e levar uma mensagem de fé, uma mensagem de encorajamento, de contribuir com alguém que está ali precisando. Então tudo isso pode ser usado. Então a primeira parte nós falamos a nova vida, né? E aqui nós falamos sobre a segunda parte. Essa segunda parte seria o devido uso dos dons espirituais. É para o crescimento, para a edificação da igreja, para que a igreja ela possa crescer, para que a igreja ela possa ser saudável. Para isso são colocados os ministérios, para isso nós fomos chamados e todos nós temos responsabilidade. Às vezes a gente falando que o pastor é aquilo, o pastor é aquilo outro. O pastor é só mais um desses ministérios. O ministério, cada um de nós tem o seu ministério. E nós devemos exercer esse ministério. É responsabilidade nossa. Não é só responsabilidade do seu pastor, mas é responsabilidade de cada um de nós exercer esse ministério. Senão a igreja fica capenga. É como se o pastor fosse só o olho ali, né? Então o pastor está olhando. Mas cadê os ouvidos? Cadê a boca? Cadê as pernas?
como esse ministério vai funcionar, como essa igreja vai funcionar, se as outras pessoas se eximem e acham que apenas o olho tem que fazer tudo. Todo o corpo precisa funcionar, toda a igreja precisa funcionar, para que ela realmente seja uma igreja eficiente, produtiva, agradável ao nosso Deus. Tá? Agora nós vamos para a terceira e última parte da mensagem, que é a respeito das virtudes recomendadas. Está assim mesmo aqui na Bíblia, né? As virtudes recomendadas. Aí no versículo 9, nós vamos ler o 9 e o 10. O amor seja sem hipocrisia. Tá? Então, se ama sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-os ao bem, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-os em honra uns aos outros. Então, o que é o amor sem hipocrisia? Claro, é um amor sem fingimento, né, pessoal? Então, a pessoa está ali na frente do irmão, meu amado, minha amada, meu querido, abençoado, abençoada, aquele negócio todo, que é bom, né? Deve ser assim mesmo. Mas pelas costas, né? Irmão não vale nada, irmão não presta, né? Irmã é isso, irmã é aquilo outro. Então isso não é aceitável na igreja do Senhor. Lembra que tem um Senhor que tudo vê. Nada passa desapercebido ao Senhor de toda a terra. Isso enfraquece a igreja. Isso deixa a igreja aberta aos ataques do inimigo. Então precisamos aí fechar essas brechas. Esse amor mesmo. Ah, mas eu não consigo amar. Não se fala em amor como possibilidade. Amor é ordenança. É diferente. Possibilidade é uma coisa, ordenança é outra. Se você é servo de Deus, e nós somos ordenados, mandados a amar. Tá? Então é uma ordenança. Então é a mesma coisa perdoar. Ah, não consigo perdoar, eu faço tudo. Não. Ninguém falou que era para você conseguir. Né? Quem falou? É Deus, né? Quem perdoa é Deus, eu não perdoo não. A pessoa chegou para falar uma besteira dessa, né? Mas nós não fomos, meu filho, na medida, perdoe, não. Nós fomos ordenados. Se você é servo de Deus, e você você foi ordenado, nós fomos ordenados a perdoar, e nós temos que perdoar, por mais que a gente tenha que passar por cima de ego, né? De outros sentimentos, de tudo, é necessário liberar o perdão. Então faça isso agora, tá? Ora a Deus aí, aproveita que Deus falou no seu coração, a hora é essa, né? Vá lá e peça que Deus tire essa trave aí que está impedindo você de perdoar, que é você que tem que tomar a decisão, e perdoa essa pessoa, ame essa pessoa, né? Detestai o mal, né? Então, irmãos, tem uma coisa que o crente deve detestar. Tem uma coisa que o servo de Deus, ele deve detestar. Que é isso? O mal. A palavra de Deus diz que nós devemos detestar o mal. Tá? Então, olhou para aquilo que não agrada a Deus, olhou para aquilo que prejudica o outro, então isso aí deve ser detestado, deve ter uma repulsa no nosso coração quanto a isso. Apegando-vos, né, ao bem. Então tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é agradável, tudo aquilo que está de acordo com a palavra de Deus, é aquilo que nós devemos nos apegar. A melhor maneira de você se afastar do mal é se apegando ao bem. Quer se afastar do mal? Faça aquilo que é certo, faça aquilo que é bom, faça aquilo que é correto, e você vai automaticamente se afastar do mal. Coloca isso em prática. Está fazendo alguma coisa que está vendo que está errado? Faça agora a coisa certa. Gaste o seu tempo naquilo que é certo. Você está desperdiçando tempo com aquilo que está causando prejuízo espiritual na sua vida, prejuízo emocional, prejuízo psicológico, às vezes até material. Inverte, comece a gastar o seu tempo, comece a gastar os seus recursos naquilo que te faz bem, naquilo que te aproxima de Deus, naquilo que te afasta do mal. Então isso é importante. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Então esse amor fraterno, que se importa, que é demonstrado, né? Não é uma coisa ali bruta, é uma coisa que a pessoa demonstra que está realmente preocupado com aquela pessoa, que se preocupa com o bem-estar dela, que ela bem. É esse tipo de amor, né? Nas palavras realmente que venham trazer uma sinceridade, que venham trazer àquela pessoa um sentimento positivo da sua parte para com ela.
É esse tipo de amor que é recomendado aos irmãos. Não aquele amor que tem pessoas na mesma igreja, na mesma congregação, que não se falam, que não se olham, que se evitam. A mesma coisa, ou pior do que isso, é dentro de uma casa, dentro de uma família, pessoas que se evitam, pessoas que não se falam, pessoas que alimentam ódio no coração, que não conseguem superar as coisas do passado. Lembra? Voltamos ao perdão. O perdão é uma ordenança. O perdão não é uma coisa que a gente pode escolher fazer ou não, não é opcional. O perdão é uma ordenança que o Senhor nos deu. Nós devemos perdoar. Amar e perdoar são ordenanças. Bom, e preferindo-se honra uns aos outros, né? Dá sempre a prioridade ao outro, né? Coloque o outro sempre em primeiro lugar, que assim você também vai estar se colocando em primeiro lugar, tá? Às vezes a pessoa só pensa, né? Nela em primeiro lugar e os outros, né? Que, né? Se lasca ali, deixa pra lá, né? Não é, né? Isso não pode ser assim, não. Dentro da igreja, tá, irmão? Tô falando dentro da igreja. Lá fora é com Deus, né? Aqui a gente cuida da igreja. Lá fora é com Deus. Lá fora deixa com Deus. Não tem nada que ficar apontando o dedo lá fora, não. Falando aqui dentro da igreja. Na igreja a gente tem que zelar pela nossa comunhão, né? Cuidar do nosso irmão, dar preferência aos irmãos. É isso que a palavra de Deus, ela nos ensina aqui, tá? Então vamos para o versículo 11, né? Do zelo não sejais remisso, sejam fervorosos de espírito, servindo ao Senhor, tá? Então não ser aquela pessoa, né, preguiçosa, né, fazer as coisas de Deus, né? A pessoa tem ânimo para fazer tudo, né? Tudo ela corre e tal. Aí para a igreja, oh, meu Deus, tem que ir para aquela igreja de novo, né? Aquele negócio, tem que orar. Aí na hora da oração é 5 minutos, mal abre a boca, né? Deus nem, quando Deus se prepara para ouvir a pessoa já parou de falar, já está no amém, falando, mas o que é isso? Não, entendeu? Quer dizer, não é isso, é aquela questão, é ter prazer de falar com Deus. Às vezes, muitas pessoas pegaram aí uma tradição antiga de que oração era um castigo. Você está de castigo, vai ficar orando no quarto, e isso destruiu aquele relacionamento que a pessoa deveria ter com Deus. Ela tem uma noção de que oração é um castigo, é uma coisa ruim. A oração é uma penitência. A oração é um momento agradável na presença de Deus. A oração é um momento que a gente vai falar com o ser mais importante da nossa vida. Ele é o ser mais importante da nossa vida. É Ele que dirige, é Ele que dá paz. É Ele que faz com que nós possamos ter um sono tranquilo e acordar renovados no outro dia, mesmo com todos os problemas, as situações difíceis que nós encaramos no nosso dia a dia. É Ele que trata disso, do nosso emocional, do nosso psicológico. Senão a gente pira, né, irmãos? Essa que é a verdade. Então é um momento prazeroso. Quem é que tem poder para resolver? Quem é que tem o poder para transformar as coisas, se não Deus? Então vamos nessa hora ser, né, mais caprichosos, mais zelosos, demonstrar prazer, demonstrar alegria em fazer as coisas de Deus, na oração, na hora que está meditando na palavra, na hora que está falando das coisas dele, na hora que está apresentando ele para as pessoas. Vamos ter zelo, vamos ter um zelo ali fervoroso na hora de fazer essa obra de Deus. Versículo 12. Aí ele diz assim, regozijai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, na oração perseverante. Então, alegria, esperança e oração. São 3 coisas importantes que nós devemos ter. Essa esperança em Deus, essa esperança da nossa eternidade, da volta do Senhor Jesus, tudo isso que está prometido na Bíblia, isso tem que trazer alegria, entendeu? Eu já vi gente falando, eu queria que Jesus voltasse agora não, porque eu estou querendo comprar um carro novo, né? Eu não queria que Jesus voltasse agora não, porque eu estou precisando arrumar um namorado, uma namorada, casar e tal. Gente, será que isso é mais importante do que ir para o céu? Será que isso é mais importante que a vida eterna? Então ter alegria essa deve ser a maior esperança de todos nós. É a volta do Senhor Jesus. Nós não podemos estar presos aqui na terra com essas coisas. Tudo vai passar.
né? Nós vamos passar, mais cedo ou mais tarde, cada um de nós vai morrer, vai partir dessa terra, exceto aqueles que estarão aqui na volta de Jesus, mas os demais todos iremos partir. Então está esperando o que dessa terra? Nós vamos partir, irmãos, essa é a grande verdade. Então a nossa alegria, a nossa esperança está realmente na volta do Senhor Jesus. E uma outra recomendação é paciência na hora da tribulação, na hora que está vivendo uma luta. Tem gente que na hora da luta ela começa a blasfemar, murmurar, reclamar, dizer que vai sair da igreja, que nunca mais vai falar de Jesus, de Deus, que está bem assim, né? Pessoas que quando tem algum dissabor na família, no casamento, com filho, com filha, fazem isso. E ele disse, não, seja paciente, né? Primeiro a esperança, a alegria nessa esperança da salvação, e depois a paciência quando passar pela tribulação, porque essa inquietação, isso não vai mudar nada. Jesus ele ensina que a nossa ansiedade não pode acrescentar nem um centímetro, nem um minuto, nem um segundo às nossas vidas. Então não adianta nada essa ansiedade, não adianta nada ficar nesse, né, corre para lá, corre para cá. Servindo na oração perseverante. Isso nós vamos bater nessa tecla, que todo culto nós falamos sobre a questão da oração. Oração é quando nós estamos falando com Deus. E é aí que a gente deve perseverar. Ah, mas eu não consigo, eu começo... Conversa com Ele. Você não conversa com as pessoas? Por que você não pode conversar com Deus? Não precisa ter uma posição, o irmão Luiz até tratou disso no culto passado, não precisa ter uma posição não, gente. Você pode estar lá no ônibus, sentado lá, você leva o pensamento até Ele. Você pode estar na sua cama lá deitado, você leva o pensamento até Ele. O melhor momento que nós falamos com Deus é quando é espontâneo. Esse também, né? Esse é interessante, que esse é o melhor momento também que Ele fala conosco. É uma conversa, Ele também fala, entendeu? E isso transforma nossas vidas. Isso transforma a maneira da gente ver as coisas, da gente encarar as lutas, as dificuldades, os problemas, porque a gente se sente ali atendido, na verdade a gente é atendido, né? Tratado por Ele, e a gente consegue entender melhor as coisas. Então, seja perseverante. Como a gente vai viver nessa terra, um mundo tão contaminado, bombardeado aí por um monte de praga, de miséria, de guerra, de prostituição, de tudo que não presta, sem oração, sem perseverar em oração. Então é necessário ser perseverante. No versículo 13, compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade, tá? Então ele fala sobre a questão de estar atento às necessidades, né? Então você tem, dentro mesmo da igreja, às vezes tem lá pessoas que estão passando dificuldades. Então está atento a isso e procurar ajudar na medida do possível, dentro da possibilidade de cada um, né? Isso é sempre uma pessoa hospitaleira, pronta para receber, tanto ali na sua igreja, como na sua casa, no seu trabalho, aonde você estiver, ser sempre aquela pessoa que recebe as outras, que é hospitaleira. Abençoai o que vos persegue, abençoai e não amaldiçoeis, tá? É importante, irmãos, não guardar essa questão de amaldiçoar, vou amaldiçoar fulano de tal, porque ele fez isso, aquilo outro comigo, né? A gente tem exemplos aí negativos de pessoas que estão liderando a obra aí, que chegam aí em televisão e meios de comunicação e começam a falar mal dos outros e amaldiçoar e dizer que vai ficar assim, que vai ficar assado. Isso não é recomendação bíblica. A Bíblia diz que a gente deve abençoar aqueles que nos perseguem. Você deve abençoar essa pessoa. Você quer ter sucesso com Deus? Você quer ver Deus agir na sua vida? Faça o que Deus está te mandando. Não faça do jeito que você acha. Não faça do jeito que as pessoas ensinam errado. Faça do jeito bíblico. Está vendo? Talvez você tenha um fracasso por causa disso. Que tenham mandado você amaldiçoar. Tenham mandado você botar o negócio no chão e pisar em cima para dizer que é isso, aquilo outro. A palavra diz que você deve abençoar. E ele diz mais: abençoeis e não amaldiçoeis, tá? Então, boca que abençoa, não amaldiçoa. Coloca isso no teu coração, anota no caderninho aí. Boca que abençoa, não amaldiçoa. Que fulano vai fazer isso, você está amaldiçoando.
que vai quebrar a perna ali, tu está amaldiçoando aquela pessoa. E Deus está vendo você fazer isso. Então retira essa palavra agora, pede perdão a Deus, fala, Senhor, cuida da saúde dele, cuida da perna dele lá, que não aconteça nada. É isso que Deus quer de você. Que você seja uma pessoa realmente santa, que você não leve esse rancor para casa, você não guarde mágoa. Ah, mas ele fez macumba para mim, ela fez um trabalho para mim, fez uma feitiçaria. Isso é com ela. Você vai abençoar, você vai orar, você vai colocar diante de Deus. Alegrai-vos, né? A palavra diz aqui, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Então você está ali solidário com a pessoa, está alegre, está ali participando com alegria, está louvando, está agradecendo a Deus, mas tem também aquele momento que a pessoa está triste, teve um problema, um familiar morreu, né, partiu dessa terra, e a pessoa está passando por um momento de tristeza. Então, nesse momento também, a gente deve ser solidário à pessoa. Tem pessoas que no momento da alegria, que tem um bolinho lá, né, tem as coxinhas de galinha e tal, tá todo mundo feliz, vai todo mundo lá, Coca-Cola, né, aí não, fulano, tá aconteceu um problema na casa de ciclano, vamos lá levar, né? Ah, hoje eu não posso, né, e tal, aí nesse momento não, no momento da tristeza, então a gente precisa compartilhar com os irmãos, viver, ser solidário cada momento que eles estão vivendo, é preciso, isso é igreja, um fortalecer o outro. Tem um momento que você tá bem, você pode ir lá e fortalecer aquela pessoa. Aquele outro momento que você está fraco, a pessoa vem fortalecer você. É isso, há uma necessidade de compartilhar isso, tá? Então, 16, né? Tendo o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de ser desorgulhoso, condescendei com quem é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos, tá? Então aqui é bem claro, né? Primeira coisa, você ter um sentimento com o seu irmão, de amor para o seu irmão, mas não é fazendo acepção de pessoas. Às vezes a pessoa ela tem um sentimento, mas é por causa aquela pessoa trata ela bem, né? Ou porque aquela pessoa tem uma condição social melhor, né? E a pessoa ela vai, né? Eu quero me relacionar. Mas quando chega uma pessoa mais humilde, uma pessoa que tem uma condição social, né, não tão boa, aí ela já deixa aquela ali afastado, né? Não, irmão, você está lá atrás, aqui na frente, né? Então, é isso que ele está dizendo, né? Para a gente não diferenciar as pessoas, para a gente tratar as pessoas da mesma forma, né? Para a gente ter esse cuidado. E também não ser sábio de acordo com o nosso entendimento. Então, tem uma autocrítica. É preciso que o cristão ele tenha uma autocrítica. Será que eu não estou sendo sábio demais? Não estou sendo orgulhoso demais? Estou querendo ser um sabichão aqui de todo mundo? Não estou deixando as pessoas entenderem o evangelho direitinho? Uma coisa nós devemos entender, que quem dirige a igreja não é pastor, não é bispo, não é irmão, não é irmã. Quem dirige a igreja é o Espírito Santo. É a igreja, é ele que dirige. Então toda a sabedoria, todo o entendimento vem dele. Então nós precisamos entender, nós temos que se submeter a ele, porque senão não consegue fluir nada. Então deixa Deus dirigir. Será que eu não estou dando espaço para o Espírito trabalhar? Então dê o espaço para o Espírito trabalhar. De repente Deus quer usar exatamente aquela pessoa, por menos conhecimento que ela tenha, mas naquele momento aprove a Deus usar ela. E nós temos que se submeter a isso. É Deus que está usando ali, lógico, com sabedoria, com discernimento, né, irmão? Você tem que ter cuidado. Mas é Deus que vai usar, é Deus que vai fazer, não somos nós. E nós precisamos entender essa questão. 17. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Então, tem muita gente que quer revidar, né? Ah, me fez o mal e agora vai ter que me pagar. Não é assim não. Aqui fez, aqui paga, né? E a palavra diz, não devemos fazer isso, tá, gente? É virtude cristã.
Eu estou falando com você que está aí muitas vezes pensando: por que Deus não está operando na minha vida? Por que Deus não está respondendo na minha vida? Então, depois medita um pouquinho em tudo aquilo que você está ouvindo, no que está escrito aqui na palavra sobre isso. Não torneis a ninguém mal por mal. Não é para a gente fazer mal a ninguém, mesmo que essa pessoa tenha nos feito mal. Esforçar-vos por fazer o bem perante todos. Então, para fazer a coisa certa diante de todo mundo. Aquilo que todo mundo está vendo que você está fazendo. Puxa, a pessoa foi incorreta, mas ele agiu corretamente. A pessoa foi ética. A pessoa foi educada. A pessoa foi lá, falou um monte de besteira, disse que disse, mas a pessoa ficou numa postura ali, realmente aquela pessoa diferente. Aquela pessoa é pessoa cristã. Porque ela não revidou da mesma forma. Porque ela não respondeu à altura daquela outra que falou com ela. Mas ela preferiu ali se guardar e mostrar que ela realmente é uma serva de Deus. Isso é interessante. Você vai dizer que você baixou a cabeça, foi humilhado? Não, de repente ali você mostrou até uma superioridade que a outra pessoa ali, ela saiu humilhada daquela situação. Porque você mostrou ter domínio, que é um dos gomos do fruto do Espírito, né? Domínio próprio, temperança naquela situação. Você mostrou que tem temperança. Muitas vezes é isso que destoa do cristão, né? O cristão essa parte ainda não se converteu direito, precisa trabalhar um pouco mais. É preciso ter esse domínio próprio, essa temperança de não estar ali, bateu, levou, revidou, tem que fazer. Que isso aí é aqueles dardos inflamados que o maligno ele fica lançando. Não leva, o pessoal lembra, a semana passada, nossa luta não é contra sangue, nem contra a carne. E muitas vezes a gente se esquece disso nesse momento. É esse momento que a gente deve usar isso aí. No versículo 18, diz uma coisa aqui, já começa bem a frase, né? Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Tá, irmãos? Se possível, tá? Então ele diz, nós devemos ter paz com todas as pessoas. Agora, o se possível não é dizer que a gente vai para a guerra, não. É que a gente não pode evitar que a pessoa tenha guerra conosco. Entendeu? Você não pode evitar que a pessoa vai ficar com raiva de você, que ela vai brigar com você, que ela vai te praticar uma injustiça. Você não pode evitar. Mas que não seja você o autor da injustiça, a desavença, a guerra, a contenda. Não seja você, tá? Pelo contrário, você procura sempre a paz. Embora a gente saiba que não vai ser sempre possível isso. Tem momentos que realmente vai haver confusão, mas não seja você e você haja sempre dentro da parte bíblica. Não revidando, não aumentando a situação, não sendo o causador dos problemas. Versículo 19. Não vos vingueis a vós mesmos, amado, mas dai lugar à ira, porque está escrito, a mim pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. 20. Pelo contrário, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoará brasas vivas sobre a sua cabeça. E finalmente o 21, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Tá? Então, 3 coisas aqui importantes, né? Primeiro, não se vingar. Difícil, né? Não se vingar. A palavra de Deus está bem clara, não deve se vingar. Por quê? Porque aqui mesmo já está dizendo, a vingança não nos pertence. Ela pertence a quem, irmãos? A Deus. É Deus que vai retribuir. O que acontece quando você ou eu, quando uma pessoa cristã como nós, resolve se vingar? Você fala assim para Deus, Deus, fica de lado, eu vou resolver. O seu orgulho prevaleceu sobre a palavra de Deus e sobre a vontade de Deus. O que você acha que vai acontecer? Mais sofrimento, mais dor, a coisa vai desandar toda. Por isso ele está dizendo, não, a vingança pertence a mim, deixa para Deus. É Deus que vai dar a resposta. Quando a gente está falando isso, não é questão, eu estou sofrendo uma injustiça, fulano. Claro, você vai entrar na justiça, você não vai se vingar, você vai usar o seu direito, não é vingança. A gente não pode confundir, justiça e direito são 2 coisas diferentes. Vingança é quando você vai lá e causa o mesmo mal ou um mal pior do que aquela pessoa te fez. Isso aí é vingança. Você está agindo pelas suas próprias mãos, tá? Não é isso que deve ser feito.
Você deve colocar nas mãos do Senhor. A pessoa foi lá e falou, inventou uma calúnia de você, você vai lá e faz uma igual também para ela. Isso é vingança. Ou então você sabe de alguma coisa da vida da pessoa, você vai lá e coloca lá na rede social, você detona aquela pessoa. Isso é vingança. Isso é vingança. E isso aí Deus vai cobrar de nós. Porque ele disse, a vingança pertence a mim. Ele vai dizer quais são os procedimentos. Então, nós não devemos nos entregar à ira. E muitas vezes a pessoa se entrega à ira. Não, a ira é de Deus. Nós não devemos deixar ela dominar o nosso coração. A única coisa que o cristão já falou até aqui, ele deve realmente ficar irado, detestar, é o mal, é o pecado. E isso sim, não as pessoas, não os pecadores, mas o pecado e o mal sim. Aí nós devemos ficar irados e realmente nos voltar contra. Aí ele diz aqui, ó, 20, né? Voltando aqui. Pelo contrário, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Quando você pratica o bem, aquela pessoa que te faz mal, quando você é correta, é justa, com aquela pessoa que te fez mal, quando você tem uma oportunidade de puxar o tapete dela e não puxa, você fala, agora é minha vez. Você fala, não é não, porque eu sou de Deus, não vou fazer isso não. Está nas mãos do Senhor. Você está fazendo com que aquela pessoa fique com uma dívida, já não é mais com você. Essa dívida é com Deus. E ela vai ter que pagar. Brasas vivas, ela está com uma dívida com Deus e ela vai ter que pagar aquela dívida com Deus. E o que é pior, dever a você ou dever a Deus? Pensa aí, né? O que é pior, né? Porque com Deus tem que pagar. Né? E só tem um jeito de pagar. Ou ela se converte ali, né? Glória a Deus por isso, e acerta as contas dela, ou a dívida não vai ser paga. Né? Então, é isso aí. O resultado final foi bom? Foi melhor, bem melhor, porque aquela salvação, aquela transformação de vida, ela vai para a sua conta, né? Vai para o seu galardão lá, porque você agiu de acordo com a palavra. Quem sabe não foi agindo assim que você fez aquela pessoa mudar, fez aquela pessoa mudar aquele coração duro, falar, não, fiz tanto mal a ela e ela nunca reagiu, ela nunca fez nenhum mal contra mim, tudo que ela fez, ela me colocou na justiça, mas eu mereci, porque realmente eu estava sendo injusto com ela, entendeu? Então isso é o que a palavra de Deus recomenda, né? E no finalzinho, ele diz assim, não te deixe vencer do mal, mas vença o mal com o bem. Não existe como nós vencermos o mal, uma situação adversa, uma injustiça que nós estejamos sofrendo em nossa vida, fazendo as coisas erradas. Não coloca isso no seu coração. Não tem como. Isso é engano do capeta. Ele chega ali com essa conversinha, ele usa alguém ali para falar isso para você e vai te fazer entrar num labirinto sem fundo. Por quê? A própria palavra esclarece. Um abismo chama outro abismo. Então a pessoa vai cada vez mais profunda, ela não consegue sair. Só existe uma forma de vencer o mal. Qual é essa forma? É praticando o bem. É fazendo aquilo que é certo. Eu vou agir da forma correta. É pedir a Deus para colocar isso no nosso coração. Então, é isso que eu queria hoje compartilhar com os irmãos, realçando a questão que nós falamos aí também do Salmo 173. Quem chegou depois, dá uma olhadinha no Salmo 73 lá que o irmão Luiz trouxe hoje aí. Interessante, né? Porque essas coisas se casam. Então, ele falou ali sobre a questão da pessoa se achar injustiçada, né? E estava reclamando com Deus porque estava sendo injustiçada e tal. E agora a coisa veio se casar, né? Porque mesmo a pessoa vendo que o ímpio está ali prosperando, que está acontecendo alguma coisa que foi injusto com ele, ele deve fazer o bem, ele deve fazer a diferença, tá bom? Então vamos colocar isso no nosso coração, e eu vou pedir ao nosso irmão Luiz aí para trazer também algum comentário, alguma coisa que ele acha interessante aí trazer para a igreja também, em nome de Senhor Jesus. Amém, pastor? Com relação, antes que o senhor falou uma coisa muito importante, com relação ao Salmo 73, que é a questão da natureza, Deus se revelar ao homem através da natureza. Isso é muita verdade. E a natureza não é Deus, senão seria os panteístas, né? Porque o mar seria Deus, né? Tudo seria Deus, né?
E tem uma outra coisa também, apenas reforçando, não me lembro agora se o senhor comentou, eu estou só tentando acrescentar, é que Deus se revela ao homem na própria consciência do homem, porque somos feitos à imagem e semelhança dele. Quantas de todo homem não adianta, todo homem é religioso, todo homem busca a reaproximação com Deus, a religação com Deus. E a prova disso são, antigamente, essas tribos isoladas. Estas pessoas, essas tribos, tinham né, nessas tribos, um homem que cuidava de Deus, só que eram primitivos. Eles entendiam, eles sim eram panteístas, como eles conheciam, fazia de seu Deus o trovão, não é? O mar, o vento, a tempestade, mas na verdade, ao fazer da natureza dele, está recusando o verdadeiro Deus. E é esse que é o problema. E é essa a grande necessidade das missões, que é poder levar isso. Porque a tendência do homem, do filho de Adão, a nossa tendência é rebeldia contra Deus. Até mesmo o que se diz ateu é rebeldia, é revolta, é recusa, é não aceitar a Deus. Então não tem conversa. Eu, há muito tempo atrás, eu vi uma frase de um pastor, eu não vou citar o nome, ele falou que o homem tinha 3 vazios, e é verdade, é o pai, a mãe e, por último, Deus, né? O grande vazio é Deus. E nós todos temos esse vazio. Era isso que eu queria comentar em relação ao passado. Agora, eu já não me lembrava mais, quando o senhor falou aqui no Romanos 12, eu achei essa pregação excelente. Eu gostei de uma coisa que o senhor falou assim, cada um na dispensação dos dons. Né? Pastor Aguilar, se não me falha a memória, nós nos conhecemos desde 2004, mais ou menos. Se não me falha a memória, deve ser por aí. E eu me lembro que nós já tivemos juntos, né, pastor, em missão, em missões, fomos a monte, nós tivemos, né, uma convivência mais próxima, né? E como é que se diz? Deus usou muito o Senhor, né, na minha vida, né, e por isso eu sou grato a Deus. E o que acontece? Eu via muito quando eu estava no essa questão dos dons, da vocação, dos chamados. As pessoas têm que respeitar muito isso, pastor. Eu vejo muitos pastores, todo mundo quer ser pastor. Quer estar lá na frente, falar. Na verdade, isso é dar vazão a uma vaidade. A pessoa ela precisa, na verdade, ter certeza, colocar diante de Deus. Porque quando a vocação é mesmo, a pessoa acaba sendo, sem precisar fazer força. Lógico, evidente, quando a pessoa entra no exército, já quer ser general, não assim. Precisamos entender, muitas vezes, que todos os dons, tudo que Deus nos dá, tem seu valor, tem a sua hora. O pastor, ele é pastor ali naquela hora que ele está na unção de Deus. Depois, quando Deus resolve tomar um profeta ou alguma outra coisa, quem está na unção, o que interessa é onde está a unção naquele momento, não desprezando. O pastor tem o papel de ensinar, de acompanhar. O pastor tem uma função muito importante, é muita responsabilidade. Pastor não é brincadeira, não. A pessoa imagina que o pastor é aquele homem que fica ali, todo mundo olhando, e a pessoa alimentando o próprio ego, mas não é. O pastor recebe telefonema de noite, tem que ir na casa de irmão que bateu na esposa, não sei o que lá, acalmar as coisas. O pastor é muita responsabilidade, tem que ter muita maturidade, tem que estar muito firme na palavra. É uma vida de profunda disciplina, é que nem um atleta de alto nível. Eu não estou dizendo que as pessoas não queiram ou não gostem de ser pastores, não, mas verifiquem se é o seu chamado.
Dentro dessa questão que o senhor colocou, é a questão da profecia. Eu, quando me converti, eu fiquei maravilhado com a profecia. Né? E insisti a Deus, insisti, mas orei. E aprove a Deus que eu fosse um profeta. Mas a gente tem que ter muita sabedoria, tem que ter muita humildade. Porque, pastor, se eu estiver exagerando aí, o senhor interrompe. Por favor. Fica à vontade. Não está não. O profeta, ele, se bobear, ele vira uma eminência parda, atrás das cortinas, controla o pastor, controla a irmã, se beneficia materialmente de muitas coisas. Gente, profecia é coisa séria. Quando o Espírito Santo de Deus fala para você, como já falou para mim uma vez, fala para essa irmã que está saudável, que ela vai ter um câncer no seio, mas que vai ficar boa, entendeu? Foi um problema, eu falei, eu não quero falar de mim, né? Eu falei para a irmã fez um escândalo na igreja, depois ela voltou e pediu perdão. Mas as pessoas precisam entender que seja lá qual for o dom que Deus estiver dando, não é para ela se beneficiar, é como o senhor falou, pastor, é para servir, é a questão do zelo. O zelo em todas as coisas de Deus só vem com os anos de evangelho. E uma das coisas é assim, é quando você pensa para trás. Tudo bem, eu sou duro, eu sou pobre, eu me converti há não sei quanto tempo atrás, mas até aqui o Senhor me trouxe. Eu continuo vivendo com dificuldade na luta, mas eu enxergo o meu futuro, a minha salvação. A partir daí, quando você toma consciência dessas coisas, dessa situação, quando você percebe o cuidado de Deus, porque Deus é misericordioso, você começa a ter zelo pelas coisas de Deus. Você realmente começa a enxergar Deus como a pessoa da última palavra, como a pessoa que tem todo o poder, como a pessoa que nós temos a obrigação prazerosa de glorificar. Né? Outra coisa que o senhor falou, essa questão do zelo, esse processo de amadurecimento que o senhor colocou, e essas características, esses adjetivos que o senhor colocou, de ser manso, de ser humilde, de não se vingar, isso tudo é um processo de santificação. Não é como o senhor bem colocou, que Deus está trabalhando em nós e que nós temos que permitir. Nós temos que olhar e falar assim, não estou com vontade de me vingar, mas a pessoa lutar contra aquilo em Cristo, em oração. Se a pessoa, como o senhor falou muito bem, pastor, eu nunca tinha ouvido falar isso, a questão da oração. A oração era castigo, né? Quando eu estava na igreja católica, né? Vai lá e ora não sei quantos Pai Nosso, era castigo, né? Então, essa questão da oração é muito importante. Pequenos clamores durante o dia, dentro do ônibus, na estação do metrô, pequenos clamores no caminho para o ponto do ônibus, no meio do trabalho, até mesmo tomando banho. Então, muito importante. E, por fim, então, falar da questão da santidade, né? Que é esse processo. Deus está nos amadurecendo. A palavra de Deus está nos transformando. Por isso a necessidade do culto. Por isso a necessidade da obra. Não é? E, por fim, como o senhor falou, que eu achei muito legal, mas tem que ter muito discernimento para ser usado. É o direito, não é vingança. Não é? Tenhamos muito discernimento na hora de avaliar as coisas. Era só isso, pastor, amém, desculpe se eu falei demais. Não, tá bom, falou. Corrija aí. Tá na medida, é bom falar mesmo, né? É bom, até se quiser, sempre que alguém quiser uma oportunidade de falar, né? Falar, pedir a palavra aí, falar. E é bom porque isso vai edificando toda a igreja, né? Às vezes faltou alguma coisa e você vai trazer alguma coisa que vai dar um entendimento melhor até daquilo que foi falado. Então é bom, né? É sempre bom. Domingo é bom, a gente está aprendendo da palavra do Senhor. E nada melhor do que a igreja, né? É o lugar que você vai poder aprender disso aí. Então, até uma pergunta sobre claro, a gente mantendo o tema, senão a gente vai virar uma vigília, né? Uma pergunta sobre o tema que foi pregado, né? Naquele dia, né? E tal.
também. Eu quero perguntar sobre outra coisa. Então pergunta lá na rede social que você está em contato comigo, no WhatsApp, no Facebook, né? Aí você vai lá e pergunta para mim sobre aquela questão, a gente vai falar sobre aquela questão. Eu vou falar, olha, eu vou dar uma olhadinha, se no momento não puder te falar, e depois eu te trago uma resposta sobre esse assunto aí, sem problemas algum. Pode ser assim, tá, irmãos? Então, vamos manter aqui na hora do púlpito e tal, quer fazer uma pergunta referente ao tema, isso aí é ótimo, porque a sua dúvida pode ser a dúvida de outro irmão também, isso vai edificar toda a igreja, né? E depois, o comentário, gostaria de acrescentar uma coisinha sobre isso e tal. Também, claro, né, está aberto para todos, né? Claro que eu estou falando todos que estão aqui no Google Meet, porque os outros não tem como eu ter acesso. O YouTube vai depois e nós não temos como entrar em comunicação aqui com o pessoal que está assistindo lá no Facebook. Mas quem está aqui pode comunicar. E as pessoas que estão nas outras redes sociais, faz lá nos comentários, tá? Manda nos comentários ou entre em contato pelas redes sociais lá depois, tá? Mas é importante a gente ter essa comunhão, essa aprendizagem na igreja e que nós possamos orar para que